Então vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, como sempre fazemos, abrindo com uma oração. Vamos primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, por mais a oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, buscando sempre aprendizados novos que possam nos clarear, nos dar mais firmeza na nossa trajetória para o nosso dia a dia. Bondosos amigos, Mestre Jesus, pedimos o concurso para que possamos nós estarmos atentos às lições, não só para ministrar, mas como também para assimilar. Que a paz e o amor nos envolva hoje e sempre. E assim também, então, a gente pode passar agora, propriamente dita, para as questões do pensamento. Já tendo passado toda a questão mais teórica a respeito de onda, isso nos dá condições de entender o pensamento segundo aquele capítulo 14, item 15, item 18 da Gênesis de Kardec, quando ele compara e diz que é exatamente isso, não é? A gente está entendendo que é uma analogia, que o pensamento funciona igualzinho uma onda sonora. Por isso, então, que a gente comentou todas essas questões. Esse slide aqui, então, nota que a hora que a gente pensa, a gente está emitindo ondas de pensamento. E essas ondas de pensamento, elas vão viajar através de um meio chamado fluido cósmico universal, chamado FCU. Logo, nas questões anteriores do diálogo, mesmo nas aulas de trabalho mediúnico, a gente sabe que num trabalho mediúnico, o universo todo tem o fluido cósmico universal, mas ali tem uma qualidade de fluido diferenciado, onde esses pensamentos têm uma maior facilidade de transmissão dentro do trabalho mediúnico, se tiver tudo direitinho, tudo encaixado, como a gente já viu. Por isso que a gente colocou aí esse slide de alguém pensando e emitindo pensamento, portanto, emitindo ondas. A gente não só é um emissor de ondas de pensamento, como é um receptor de ondas de pensamento que podem perpetrar o ambiente ou não. Por isso que às vezes a gente chega em algum lugar aonde não tinha ninguém, mas você chega ali e de repente se sente mal. O que será que aconteceu? Está meio agitado aqui o ambiente e tal, mas a gente não consegue explicar isso. E depois de um tempo a gente vai perceber que ali houve uma discussão muito feroz, houve algum problema muito grande, e esse pensamento ainda está permeando aquele espaço no fluido cósmico universal. Ele está ali meio que viciado naquele pensamento, não conseguiu dispersar ainda. E alguém que possa ter alguma sensibilidade um pouco maior, ao entrar ali, funciona como um receptor e ele sente esses impulsos desse pensamento por ressonância. É isso que acontece. Bom, então vamos ver o seguinte. Nós temos como é que funciona nós estarmos encarnados. A gente tem o espírito, ou seja, o princípio espiritual. Existem duas coisas no universo. Uma coisa chamada princípio espiritual e outra coisa chamada princípio material. Deus é o único que é espírito em essência. Todos os outros, as outras chamadas criaturas, têm alguma parte de matéria. Mesmo o espírito mais evoluído que se possa entender, ele tem alguma questão de matéria junto ao seu espírito. Então, o único que não tem matéria nenhuma, é essência pura, é Deus. A partir daí, os espíritos são criados e Kardec pergunta aos espíritos por que Deus cria, e ele fala assim, não sabemos por que cria, mas cria incessantemente. Esse espírito, ele não consegue atuar diretamente na matéria bruta, né?
Então, há necessidade que se tenha uma transição entre o espírito e a matéria para que isso possa ocorrer. Então, quando eu junto o espírito com a matéria, a gente vai ter uma coisa chamada perispírito. Perispírito, então, já é uma mistura do espírito com um tipo de matéria. A gente chama de matéria quintessenciada, né? Chamado quinto elemento. Uma matéria vaporosa, vamos chamar assim, que não é a matéria bruta que a gente tem, mas ainda assim é matéria numa outra constituição. E chama-se de perispírito. O espírito assim revestido com essa matéria chamada quintessenciada, ele consegue agora agir sobre a matéria bruta, né? Então, uma pessoa encarnada, ela tem o espírito e tem o perispírito, sempre. E quando a gente desencarna, a matéria que deu origem ao corpo se desfaz e o perispírito continua sendo o perispírito para reencarnar. Isso aqui, então, ele tem um fluido espiritual. Com esse fluido espiritual que está animando essa matéria aqui, ele vai dar origem a fluido material, que é a pessoa encarnada. E num outro momento a gente pode ver como é que é essa transição, como é que a pessoa passa de um espírito para uma alma. Kardec faz essa diferenciação dizendo que espírito é aquele que está desencarnado e alma é aquele que está encarnado. E obviamente existe uma transição que passa para cá e volta a ser perispírito, né? O que a gente chama de espírito. E Kardec diz lá, olha, nós vamos chamar de espírito para facilitar essa conversa toda, né? A gente chama de espírito, mas todo espírito tem junto a si o seu perispírito, que seria o arquivo de todas as coisas que a gente faz nas várias encarnações, vão estar registradas nesse perispírito. Então, a gente vem aqui, né? A gente está aqui no mundo material, muito belo e formoso ali, e de repente você entende que você vai, num dado momento, desencarnar e você vai ter que ser resgatado para poder atuar no mundo espiritual. Ou seja, de um corpo que você tem, você vai passar a não ter esse corpo material mais, vai ter só o perispírito com todas a sua gênese, com toda a sua herança que você próprio provocou, e você vai penetrar o mundo espiritual, aqui, ó, né? Então a pessoa veio aqui, desencarnou, perdeu essa parte material que volta ao túmulo, à terra, né? Do pó viesse ao pó retornarás, né? Assim que diz. Mas é a matéria que vai acontecer isso. O perispírito, que era uma alma enquanto estava encarnado e passou a ser um espírito agora que está desencarnado, ele volta às suas origens, que é o seu modo natural, que é estar no mundo espiritual. Só que quando chega aqui, como é que eu faço? O que eu faço? Embora a gente já tenha desencarnado várias vezes, não é? A gente, dependendo das nossas relações com esse mundo material, as nossas emoções, as nossas questões interiores, a gente pode não conseguir transitar livremente nesse mundo material, mundo espiritual, porque nós estamos ainda ligados às questões materiais, físicas, da última encarnação ou até de encarnações anteriores. Por isso que Jesus diz, se tem alguma coisa contra alguém e está indo ao templo lá para fazer a sua oferta, a sua oferenda, a sua oração, deixa a sua oferta, retorne e reconcilia-te para que algo pior não te aconteça, porque aqui, nesse momento aqui, todas essas coisas afloram. É por isso que nós temos que ter os trabalhos mediúnicos para essas pessoas que não conseguiram fazer essa transição para seguir o seu caminho
E o trabalho mediúnico vai compor o quê? Eu tenho aqui o espírito, eu tenho o médium, né? Que vai dar fazer essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Ou seja, esse espírito, nesses instantes do processo mediúnico, ele vai conseguir ter razoavelmente condições de se manifestar através desse médium, dizendo das suas agruras, que foi tratado lá no curso de diálogo. E aí eu tenho o dialogador, que vai conversar com esse espírito, que está se comunicando através desse médium, já que esse espírito não tem mais a matéria, então ele vai se conjugar com esse médium. E o dialogador, então, ouvindo atentamente, com todo aquele processo que foi dito no curso de dialogadores, ele começa a entender quais são os problemas que estão evitando que esse espírito possa transitar livremente no mundo espiritual e então tentar demovê-lo dessas ideias que ainda o prendem a qualquer questão da última encarnação. Então isso aqui é o que a gente viu até agora. Mas aí aparece uma coisa chamada sustentação. E esse é o objeto dos nossos estudos e exemplos, não é? Então eu sei o que o espírito faz, eu sei o que o médium faz, eu sei o que o dialogador faz e a sustentação. E note que colocamos o quadro de sustentação próximo ao resgate, porque essa sustentação é que vai fazer a transição final entre o espírito e o mundo espiritual propriamente dito. Ou seja, esse espírito aqui, ele tem que ter uma frequência de pensamento mínima capaz de ser resgatado. É por isso que a gente vê no filme Nosso Lar, por exemplo, que as equipes espirituais, elas chegam lá no umbral, não é? Umbral significa porta, né? Portal. E lá alguns são resgatados e outros não. Por que será? Porque muitos deles ainda não têm condições, não têm uma frequência mental mínima capaz de suportar a transição para o mundo espiritual. E essa frequência que não se consegue, por que não se consegue? Porque a pessoa ainda está presa a questões emocionais dadas às encarnações ou à última encarnação, seja ela de qual matiz for. Essa sustentação, então, é nessa questão que ela se torna extremamente importante. E há de se dizer que se não houver sustentação suficiente, esse trabalho mediúnico nem deveria acontecer, porque ele pode sair do controle a qualquer momento. Porque note, o espírito ele está envolvido com suas questões interiores. O médium está envolvido com o espírito, quase que formando uma amálgama, uma mistura, sendo praticamente uma mesma pessoa. O dialogador está envolvido aqui. E quem é a fora dirigente que está sustentando esse ambiente, fazendo com que aqueles fluidos daquele ambiente sejam de tal ordem que ele não possa ter efeito deletério sobre as pessoas, com os pensamentos emitidos por essa entidade aqui? É a sustentação. E aí é que se pergunta, tá bom, entendi, e o que é que eu faço? Como é que eu me comporto numa sustentação? Qualquer um pode ser sustentador? Em tese, sim, desde que saiba do que está fazendo. Porque note que, se essa pessoa aqui, ela estiver não preparada para a sustentação, e ela emitir pensamentos que vão dar um efeito construtivo com o pensamento que o espírito está emitindo, isso vai causar um caos por aquele efeito construtivo que mostramos lá naquele slide preto lá que estava lá, lembra? Efeito construtivo, efeito destrutivo. Então o que ela tem que fazer é emitir pensamentos de uma gênese capaz contrária ao que esse pensamento do espírito está acontecendo, porque por efeito destrutivo ele conseguir amenizar esse ambiente todo e o dialogador, através das suas técnicas que já foram comentadas anteriormente, e o médium com a sua educação mediúnica,
poder disciplinar esse espírito e ele poder entender minimamente quais são suas condições atuais e o que é que ele tem que ser feito. Aí a gente pode construir alguma coisa dessa maneira aqui. Então eu tenho uma frequência material, ou seja, a pessoa está encarnada, ela tem a frequência do espírito, ela tem a frequência da matéria com o espírito, que é o perispírito, depois ela encarna até a frequência material. Então ela está aqui, ó, está encarnada. Então nós temos uma frequência própria do mundo material. Aí de repente eu desencarnei. Eu perdi essa matéria aqui, mais densa. Portanto, minha frequência alterou. Minha frequência física mesmo, né? Ela alterou. Porque eu perdi uma parte de alguma coisa e ela alterou essa frequência. E aí eu pergunto, o que eu faço? Uma vez que eu perdi isso aqui, não me lembro mais como é que é esse comportamento. Porque, em verdade, eu tenho que sair dessa frequência material que eu perdi, estou com uma nova frequência aqui, e eu vou ter que ir para essa frequência que a gente chamou aqui, esse FR, de frequência de resgate. Ou seja, minha frequência total dos meus pensamentos vão estar numa frequência mínima capaz de aqui ser resgatado pelas equipes espirituais, as equipes de resgate, para eu poder, então, começar a preparar a minha nova encarnação. Então, eu saio desse momento aqui, que eu não sei o que fazer, e chego no momento onde que eu sou esclarecido. Essa é a questão. Só que entre esse ponto e esse ponto, há um vácuo aí, né? Há um hiato entre essas duas questões aqui, que normalmente as pessoas medianas, tal, devagarzinho conseguem ultrapassar isso, né? Mas uma boa parte delas, elas não conseguem. E é nesse momento que entra o trabalho mediúnico, né? Ou seja, eu vou construir alguns degraus para essa entidade, para que ela possa ser resgatada. Então, ela sai dessa frequência material, vai para essa frequência espiritual. Lembre que essa frequência espiritual a gente chamou lá do perispírito, que estava em marrom, com a letra P, lá nos slides anteriores que nós mostramos, não é isso? Aí, essa frequência espiritual, que é o próprio pensamento do espírito, se une com o pensamento do médium, né? Então, eu vou conseguir uma outra frequência que vai organizar melhor essas condições emocionais dessa pessoa por causa da frequência do médium. Aí, eu vou pegar essas duas questões, vou colocar a figura do dialogador aqui. O dialogador, então, tem uma frequência mental dele. Então, a frequência mental dele, junto com a frequência mental do médium, junto com a frequência mental do espírito, forma esse amálgama, que a gente chamou assim, essa mistura de pensamentos, e dá uma frequência própria daquela que está no trabalho mediúnico. Só que isso tudo tem que estar imerso num fluido que vai ter uma característica própria, dada pelo pensamento da equipe de sustentação. Tudo isso vai estar imerso lá, porque a gente já viu que esses pensamentos eles vão caminhar dentro desse fluido e, portanto, se essa sustentação conseguir manter os fluidos do trabalho mediúnico numa condição mínima, nós não vamos perder controle em nenhum dos casos, porque esse fluido aqui vai com que filtrar esses pensamentos que estão sendo emitidos aqui. E aí, uma vez que foi feito todo esse trabalho, a entidade ela é resgatada. É nesse momento que acontece a questão, veio a ambulância, estou vendo minha mãe, meu pai, sei lá, qualquer amigo, ou a pessoa vê condições diferenciadas daquela que ela entrou aqui imaginando ou presa naquela situação, seja de um acidente, seja de um assassinato, de um suicídio, seja a questão econômica que ficou para trás, dívidas ou qualquer outro tipo de questão emocional que feriu gravemente esta alma que estava encarnada aqui e agora é um espírito. Então, essa questão aqui é que a gente coloca a importância da sustentação. Esse grupo aqui vai estar imerso dentro dessa sustentação. E se essa sustentação
não conseguir manter o ambiente mínimo necessário para o desenvolvimento dos trabalhos, isso pode sair do controle. Daí se dizer da extrema importância da sustentação nos trabalhos mediúnicos. E agora nos resta dizer, tá bom, posso até ter entendido isso. E o que eu tenho que fazer? Não é só rezar, não é só pensar coisa boa. O que eu tenho que fazer para ser produtivo nessa questão? Nós estamos falando de produtividade. Obviamente que boa vontade todo mundo tem. A gente sempre comenta, não é? Olha, eu tenho uma boa vontade imensa de operar seus olhos, mas não tenho preparo nenhum. Você deixa eu pegar um bisturi e cortar seu olho? Porque não basta a boa vontade. A boa vontade é um bom início, mas não é o tudo, porque há necessidade que eu conheça e pratique a técnica necessária para que eu possa me envolver nesses trabalhos. Então, assim como existem cursos para médiuns, cursos para dialogadores, curso para passista, também nós imaginamos a necessidade de demonstrar qual seria a técnica, no nosso ponto de vista, para que a pessoa possa participar como sustentação no trabalho mediúnico. E daí também trazendo a importância desse elemento. Porque muito se fala a respeito dele, mas pouco se tem a respeito do que fazer, quando fazer e como fazer. Então essa é a nossa pretensão nos slides que vão a seguir.